Meus irmãos, boa noite. Rogando sempre a Jesus que nos envolva com a sua paz, para que através das nossas palavras tenham o sentido que a doutrina espírita transmite a todos nós. O tema de hoje, transmigração das almas, é um tema relativamente complexo, que está lá em A Gênese, está também em Evolução em Dois Mundos, que fala desde as mônadas, o processo evolutivo do espírito. E nós trouxemos de tal forma hoje que nós possamos, de maneira um pouco pedagógica, acompanhar as reflexões que sirva para que nós possamos entender um pouco mais o que a espiritualidade nos repassa. Para isso, lembremos que a doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista, mas não foi ela quem criou o dogma da reencarnação. Já desde a época dos indianos, dos egípcios, já se tinha esta ideia e essa crença, tanto que Pitágoras, retirando deles, trouxe para o Ocidente esta filosofia. Porém, como essa filosofia lá, tanto na indiana quanto nos egípcios, defendia a metempsicose. A metempsicose, para aqueles que não estão afinados com o nome, é aquela filosofia que defende transmigração de alma do animal para o ser humano e vice-versa. Eu tive uma professora que morou 30 anos na Índia, formada em Harvard, nos Estados Unidos, mas morou 30 anos na Índia, convivendo com um baba chamado Sri Anandamurti. E ela contava uma história tão interessante, que alguém estava deitado embaixo do pé de mangueira e desencarnou, e a última coisa que ela viu foi a manga e deu vontade de chupar e reencarnou com uma manga. Então eu nunca me esqueci disso, né? Porque ela viveu na Índia, tem essa filosofia. Mas a ideia da transmigração das almas é uma crença quase que comum, mas a doutrina espírita que veio explicá-la. Os espíritos nos mostram com mais racionalidade, com mais compatibilidade com a sabedoria divina, e responde a algumas perguntas que todos nós temos. Por que aptidões diferentes, apesar de ter recebido a mesma educação? Por que crianças mostram evolução acima do padrão, enquanto outras têm dificuldades? De onde vêm certas tendências que diferem do meio onde a pessoa vive? E eu digo isso porque meu irmão sabe do que eu estou falando, mas eu tenho uma irmã que foi criada no meio evangélico, tudo aquilo, e ela destoava totalmente, dentro da igreja, fora da igreja. Desse tamanho, já era um caso sério, e a mãe perguntava na época: meu Deus, de onde essa menina trouxe isso? Aqui de casa não foi. Aí mais tarde eu vim entender de onde que tinha vindo.
Porque senão a gente acha que a justiça divina prioriza uns e castigam, entre aspas, outros. Na doutrina espírita, não há privilégios. Há diferentes estágios de evolução dos espíritos, porém todos, indistintamente, com possibilidade de progresso. Portanto, mais compatível com a justiça divina. Eu me lembro bem que Divaldo, determinada vez, perguntou a Joana: Joana, esses andarilhos que ficam nas estradas, para lá e para cá, para lá e para cá, só como andarilhos, eles contribuíram no quê? Qual é o contexto de evolução deles? E Joana disse assim: alguns deles vai fazer muito mais do que muitos que estão ativos aí. Isso, mas como? Vai morrer como é andarilho, vai ser colocado à disposição da medicina que vai utilizá-lo no contexto. Então, imagina o quanto ele vai ajudar no contexto da evolução. Então nós muitas vezes não temos essa possibilidade de enxergar além do que a nossa limitação vê. Mas isso tudo a doutrina espírita vai nos mostrando gradativamente para que nós possamos ir passo a passo, desvendando esses, entre aspas, mistérios, rasgando esse véu que muitas vezes nós tivemos. Lá no capítulo 17 de São Mateus, há o processo da transfiguração, em que Jesus estava ali no morro, naquele monte, melhor dizendo, quando aparecem ali os pais da raça, Moisés e Elias, e Pedro fica tão deslumbrado que diz a Jesus assim: Senhor, quer que construamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e para Elias? E aí a pergunta é, se isso está no Evangelho, se os Espíritos apareceram a Jesus, se está lá no Novo Testamento, como é que muitas vezes nós continuamos dizendo que não há Espíritos? Mas Jesus tem uma reação em cima disso muito interessante, porque Jesus diz assim: não digais a ninguém o que acabeis de ver. Quando Moisés e Elias aparecem, que Pedro tem essa ação, a ação de Jesus para Pedro é, a Pedro e aos discípulos que ali estavam, que não contasse nada. E na sequência Jesus diz assim: dizem que Elias há de vir, ou Elias veio, mas na verdade eu digo que Elias já veio, já retornou, já esteve entre nós. E está escrito no Evangelho que os discípulos entenderam que era de João Batista que ele falava. Isso está escrito no Evangelho. Não é algo que a doutrina espírita está colocando. Está simplesmente repetindo o que Jesus disse. E os discípulos entenderam que era João Batista, o mesmo Elias que havia voltado. E lá no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus diz assim a Nicodemos: em verdade vos digo, que quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Literalmente, ipsis literis, para usar a palavra mais bonita, está escrita lá no Evangelho essa realidade, que algumas doutrinas entenderam como quem não nascer de novo vai passar pelo batismo para ter um homem novo
e a partir daí ele está no reino dos céus. A vida do Espírito, que somos todos nós, tivemos já e teremos uma série de existências corpóreas. E essas existências corpóreas, o que é que são? Oportunidades de progredir. Aqui no planeta Terra, nesse atual estágio de evolução, não existe um santo, mas um dia seremos espíritos puros. Atingiremos a perfeição relativa, nos diz os espíritos. Mas existem as fases. Uma criança, por mais precoce que ela seja, ela vai ter que passar pela juventude. Um enfermo, para recuperar-se e ter de volta a sua saúde, tem que passar pela convalescência. Então, passo a passo, nós vamos evoluindo. Tudo isso são os passos e as transmigrações que o nosso espírito passa. Essa evolução vai ser pela ciência, pela intelectualidade, e vai ser pela moral, que é o comportamento. Quanto mais nós adiantarmos numa vida, menos longa e penosa será as próximas provas que nós passaremos. A doutrina espírita diz que o espírito não retrograda. Aquilo que o espírito já adquiriu, ele leva em todas as suas reencarnações o que ele já conseguiu. Mas pode descer? Pode. No ponto de vista social, sim. Por exemplo, na época de Jesus, Herodes, que era um homem venal, era o rei, e Jesus, o carpinteiro. Então, na Terra, nós somos desigualmente adiantados. Uns possuem mais experiências, outros menos. Uns possuem experiência que falta ao outro. Por isso que muitas vezes as pessoas ouvem alguém dizer assim: tal pessoa me completa. Eu fico preocupado, porque o ideal seria dizer: tal pessoa me complementa, porque nós temos o que oferecer a outra pessoa que ela ainda não tem, mas ela também tem o que nos oferecer que nós ainda não temos. Isso se chama complementação. E enquanto nós estivermos aqui reencarnados, quanto mais nós ajudarmos na evolução do outro, mais nós evoluímos. Aqueles que estão afeitos à área da pedagogia, por exemplo, sabem os processos de aprendizado como são. E aqueles que já subiram um degrau acima disso, também sabem que uma das melhores formas de se aprender é ensinando. Todos temos merecimento pelo que nós fazemos. Por isso, a necessidade da responsabilidade. No mundo espiritual, nós escolhemos as nossas provas, que agora nós respondemos por elas. Muitas vezes nós lamentamos e reclamamos as provações que nós estamos atravessando, mas essas provas é que nos ajudam no contexto da nossa evolução. Alguém pode perguntar: e essas provas têm correlação com o quê? Sempre relação com as nossas faltas cometidas. Porém, nós temos um livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolha entre o bem
e o mal. Quando perguntado aos espíritos onde estava escrita a lei de Deus, os espíritos, uma das respostas mais simples, diz assim: na consciência. E aí nós paramos para pensar, se nós tivéssemos ouvido as nossas consciências, se cada um de nós individualmente tivesse ouvido a sua própria consciência, quanto que nós teríamos a menos de débitos nessa reencarnação? Algumas pessoas falam a respeito de negar o livre-arbítrio. Aliás, existem algumas instituições religiosas que negam o livre-arbítrio. Mas isso seria reduzir o homem a uma condição de máquina. Quando nós mergulhamos no corpo, nós perdemos as nossas lembranças anteriores. Quem assistiu o filme Nosso Lar sabe do que nós estamos falando quando se adentra a câmara para a preparação da reencarnação. É como se um véu encobrisse tudo o que nós já passamos. Porém, por intuição, nós nos lembramos. Sabe que existe uma coisa, a gente vai com o tempo convivendo com a doutrina espírita e vai nos acontecendo algumas coisas que ficam no campo da curiosidade, mas que em determinados momentos servem para nós. Eu sempre que eu via determinadas paisagens europeias, aquilo me batia uma melancolia, me batia uma saudade. E eu, negro nordestino, nascido no interior do Ceará, com pais semi-analfabetos, olhar aquilo era difícil de entender por que batia aquilo em mim. Quando foi um dia na cidade de Ponta Grossa, alguém chega até em mim e diz assim: você está convivendo numa situação assim, assim, assado, sim. Isso está relacionado a uma existência sua na divisa da Polônia. E quando ele me disse aquilo, eu fui estudar onde é que era esse lugar. Quando eu bati o olho, voltou aquela bendita saudade de novo. Falei, então andei por lá mesmo. Então todos nós podemos, conforme nós vamos sutilizando o nosso perispírito, conforme nós vamos evoluindo em cima dessa realidade, gradativamente nos são reveladas. Eu tive essa oportunidade algumas vezes. Porém, nunca a espiritualidade vai se utilizar para satisfazer uma curiosidade. Sempre com fim útil. Eu vejo as pessoas se interessarem muito por reencarnação, aliás, por desdobramento da personalidade, ou seja, a curiosidade de saber quem foram elas em vidas passadas. E eu me lembro de um caso ocorrido em Jacinto Machado, Santa Catarina, em que uma pessoa gostava de fazer esse processo em cima do palco, as pessoas assistindo. Ele fazia regressão de memória. E um dia ele fez regressão de memória de uma senhora, esposa de um funcionário da Caixa Econômica Federal. E ela voltou a uma época em que 2 filhos dela haviam morrido afogados. Só que ele não sabia trazer a pessoa de reencarnação anterior. Ele sabia levar até o ventre, mas nesse caso ela passou do ventre. Resultado, um processo em cima dele. Porque ela criou um trauma enorme. Toda vez que ameaçava a chuva, ela entrava em desespero, e um dia o marido chegou em casa, as 2 crianças estavam em cima do telhado, ela correndo em volta da casa. E desespero, porque ia chover, e voltou na lembrança dela, e ele não soube como trabalhar isso.
Então, regressão de memória nunca é para turismo espiritual. O esquecimento não constitui um obstáculo à nossa evolução. Por intuição, pela consciência, nós sabemos a diferença entre o bem e o mal. Mas Allan Kardec faz uma observação bem interessante. Ele diz que há uma forma de nós sabermos quem nós somos na reencarnação anterior. E complementa dizendo: é só observar as tendências que você possui nessa. Porque nós viemos com as nossas tendências, algumas delas já caímos 1, 2, 3 vezes pelo mesmo motivo. Segundo os espíritos, normalmente por 3 fatores. Egoísmo, quando surge a oportunidade, a gente prefere ficar no egoísmo. Na vaidade e no orgulho, que são as 3 maiores causas dos nossos tombos nas nossas reencarnações. Portanto, as nossas provas deveriam ser vencidas sem murmuração. Quanto mais resignados nas provas, quantos mais ativos no bem nós tivermos, mais cedo nós venceremos estas provas. Conforme nossas provas vão surgindo, vai ficando mais claro quem nós fomos, o que nós fizemos. Eu nunca me esqueço uma vez que eu estava conversando na casa de Jerônimo Mendonça, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, lá em Tuiutaba. E eu, muito curioso na época, eu perguntei para ele: Jerônimo, você tem conhecimento do porquê você está nessa situação? Cego, tetraplégico, com esse corpo tão deformado que você não pode nem virar de lado se alguém não virar você, tomando 25 comprimidos por dia para poder sobreviver, com o joelho quase tocando o queixo. Você que foi ponta direita juvenil do time da tua cidade, agora é nesse estado. E ele me citou um livro, na época, psicografado por Rochester, e disse: eu sou o principal personagem desse livro. Então, quando nós vamos desenvolvendo isso em nós, a lei divina vai se cumprindo em nós. Por exemplo, o orgulhoso vai ser castigado no seu orgulho. Normalmente através de uma humilhação. O avarento, pela miséria. O cruel, pela crueldade dos outros. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão dos seus filhos no futuro. Um dia chegaram a Chico e falaram: Chico, você não se abate com tantos comentários. Você é um homem tão dedicado ao amor, ao próximo. Você não ficou abatido com os comentários que estão publicados nos jornais a seu respeito? Você não acha que aquela jornalista era uma mulher? Você acha que aquela jornalista agiu de maneira... Você não se abate? E Chico disse assim: ela é solteira, ela vai casar e um dia ela vai ter filhos. Então a lei vai chegar em nós de um jeito ou de outro. Aquele que hoje está no trabalho forçado, ontem foi um preguiçoso. Porque o contexto é de evolução. A pergunta é: nós evoluímos só aqui na Terra, ou isso tudo que está sendo dito na palestra até agora acontece em outros mundos também? Deus não faz nada que seja inútil. Aliás, está no Evangelho: há muitas moradas na casa do meu Pai.
Se alguém quiser se aprofundar mais nisso, pode pegar o livro de Camille Flammarion, que foi o primeiro livro espírita escrito a esse respeito. Aquele jovem que com 19 anos já era diretor do Observatório de Juvisy, na França, e que quando vê o livro dos Espíritos se apaixona e quer saber quem escreveu, e a partir dali se torna um dos maiores amigos de Allan Kardec, a ponto de ser escolhido para falar as últimas palavras quando o codificador foi sepultado. Mas nós temos algumas divergências para refletir nessa noite, partindo já do nosso final de reflexão. Tertuliano foi considerado um doutor da Igreja. E Tertuliano disse assim: não há necessidade nenhuma de ciência depois do Cristo. E não há nenhuma necessidade de prova depois do Evangelho. É o que ele defendeu. E Allan Kardec diz exatamente o inverso. Allan Kardec diz assim: se um dia a ciência provar que nós, os espíritas, estamos equivocados em algum ponto, abandonemos o espiritismo e sigamos a ciência. Tal grau que ele tinha de lucidez naquilo que o espírita necessita, que é o estudo, a reflexão, o aprofundamento. A doutrina espírita, por exemplo, nos mostra que houve uma raça adâmica, porém nós não descendemos de Adão e Eva. É o conceito da doutrina espírita. Portanto, a doutrina espírita não defende o pecado original, por essa razão. A casa do Pai é o universo com os mundos em diferentes estágios. Nós já fomos um mundo primitivo, hoje nós somos um mundo de provas e de expiações, estamos adentrando um mundo de regeneração, onde ainda nós temos que expiar, sem nenhuma crítica, apenas para análise, porque a doutrina espírita não diz que nós devemos julgar em momento algum, sempre compreender. Mas agora há pouco, por exemplo, o Paulo estava aqui fazendo a abertura e nós tivemos um som muito alto que adentrou, aquilo impactou, eu estava concentrado e houve um processo. Então essa realidade que nós estamos dizendo entra numa realidade que Jesus falou numa parábola. Façamos uma analogia em cima disso. Lá na parábola, Jesus disse que aquele lavrador plantou trigo. O trigo começou a crescer. Veio o responsável pelo campo e chegou ao dono da terra e disse assim: não foi trigo que nós plantamos? Foi, mas no meio do trigo está cheio de joio. E perguntou ao dono da terra: arrancamos o joio? E o dono da terra disse: não, se arrancarmos o joio agora, vai prejudicar o crescimento do trigo. Deixa crescer junto o joio e o trigo. No momento certo, nós separaremos o joio fora, colocaremos o trigo no celeiro e o joio irá para ser queimado. Exatamente o que nós estamos atravessando nesse momento na Terra. Joio e trigo crescendo juntos. E a gente quer extirpar o joio. É para crescer junto conosco. Por dois motivos. Um,
fortalecer a nossa fé. Porque aí a gente sabe para onde vai. Segundo, o nosso comportamento influenciar o outro, se é que ele vai aproveitar. Mas tem mais um terceiro fator. É que, por enquanto, nós necessitamos de entender que o processo é de transição. Não tem nada pronto ainda. Por isso, que nesse mundo que vai adentrar, ou que já adentrou, porque já estamos na fase do joio e do trigo, nesse mundo que vai predominar, onde o bem vai se sobrepujar sobre o mal, Allan Kardec, em A Gênese, tem um capítulo chamado Orografia Geral, em que ele mostra a insignificância do planeta Terra. Em certo trecho lá em A Gênese, nós lemos assim: sabendo-se que a Terra nada é, ou quase nada é no sistema solar. Porque a nossa galáxia é uma das menores do universo. E tem 200 milhões de sóis igual ao nosso. Então isso que nos clareia. Mas o nosso sistema solar é quase nada diante da Via Láctea. E a Via Láctea é quase nada diante das nebulosas. E as nebulosas quase nada é em relação ao infinito. Então imagine os contextos de evolução que nós vamos transitar por toda essa realidade. O Cristo que esteve conosco aqui, encarnado, acompanhou o processo de formação da Terra 4,5 bilhões de anos atrás. Nessa hora que eu fico pensando, ainda tem pessoas que se acham importantes. Que jeito. Então, compreendemos um pouco o que é esse globo terrestre, por que é que nós estamos aqui. Cada um de nós está, espiritualmente falando, ligado aos nossos sentimentos, ligado às nossas emoções, ligado aos nossos ideais, e estamos aqui justamente para trabalhar isso. Como é que eu estou lidando com os meus sentimentos? Como é que eu estou lidando com as minhas emoções? Quais são os ideais que eu possuo na minha existência? Porque cada um vai morar na morada psíquica que ele construiu para ele. Todos nós vamos depois morar numa morada psíquica que nós construiremos para nós. E o que é esta reencarnação que nós estamos agora, meus irmãos? É a chance de melhorar a nossa casa psíquica. Aqueles que tiverem interesse, pega o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Tem um capítulo inteiro em que ele fala só sobre a nossa casa mental. O porão da nossa casa é o passado, o piso da nossa casa é o momento presente, a cobertura da casa é o que nós fizemos agora no presente. Está lá, explícito. Lembrando sempre, meus irmãos, que nós influenciamos e somos influenciados de acordo com o que nós temos e que nós somos na nossa intimidade. Então, qual é o convite desta noite de sexta-feira na Casa Espírita? Construir uma morada psíquica compatível com o que nós já temos de conhecimento. E se não temos, busquemos.
conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós temos o convite de investir em ideais nobres, em voltar-se para ideais elevados, aquilo que a doutrina espírita nos mostra e que Jesus já nos trouxe, porque Jesus é o modelo e guia da humanidade. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa felicidade está diretamente na nossa capacidade de viver os ensinos do Evangelho, principalmente praticando o amor e o perdão. Nós ainda perdoamos. Minha esposa acabou de dizer que eu estou estourando o tempo, mas eu prometo que já acaba. Então, diante dessa premissa, nós devemos nos lembrar do que Victor Hugo, ou Victor Hugo, para aqueles que for mais da exegese, Victor Hugo dizia: nada se assemelha à alma como a abelha. Esta voa em diferentes flores, a alma de estrela em estrela. A abelha traz o mel, como a alma traz a luz. Olha que forma poética de fazer a gente refletir. Victor Hugo tem um romance extraordinário, psicografado por Divaldo Franco, Sublime Expiação, inclusive ele, personagem dentro do livro, dito por ele mesmo. Só para ficar com a reflexão final. Nada se assemelha à alma como a abelha. A abelha voa de flor em flor. A alma de estrela em estrela. A abelha traz o mel e a alma traz a luz de cada uma das suas experiências por que passa. De estrela em estrela, meus irmãos, nós vamos conhecendo a criação, a pujança do Criador. Vamos aprendendo a parar de exagerar em certos aspectos que a gente valoriza tanto a nossa vida terrena. Vamos entendendo que os espinhos são pequenos em relação à grandeza que nos espera no infinito. Porque quanto mais depurada for a nossa alma, mais nós nos elevamos, mais nós expandimos a consciência e aí nós adentramos naquilo que até hoje para nós é mistério. Com a evolução da alma, com a ascensão do espírito, ele vai expandindo quem é ele no contexto do Criador. E aquilo que para os outros é mistério, para o espírito já não é mais. Porque nesse estágio, a beleza se apresenta de uma forma que nenhum artista vai poder decifrá-la. As palavras não conseguem definir um mundo colossal de luzes e de cores, de sons e de perfumes, de sentimentos e de poderes. Se nós adentrássemos a esse mundo que estamos falando, com esse estágio que nós estamos, nós sentiríamos vertigens, porque nós ainda somos anjos de asas quebradas. Eurípides Barçanufo narra, Chico Xavier narra, Divaldo Pereira Franco narra, de em desdobramento e se aproximando da figura do Cristo e vertigem, não conseguiram. É muito. Mas nós um dia vamos estar lá, sabia? Vamos estar. Diante disso, meus irmãos, encerrando a nossa reflexão dessa noite, levantemos da tristeza para a esperança. Saiamos da sombra para a luz.
os momentos difíceis são transitórios, são passageiros. Nós um dia estaremos em lugares onde não teremos a Deus, não teremos angústia, não teremos pequenez. E todo este feliz amanhã, o convite está sendo hoje. Para que nós possamos formar hoje, vamos tecer o futuro nos fios invisíveis do nosso presente. Essa noite o convite é nos prepararmos para a viagem de estrela em estrela, na direção da luz. Basta que a gente entre no caminho através do universo da nossa própria consciência. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz.